Quero nessa manhã falar o seguinte assunto, o seguinte tema. Se a humanidade pensasse no seu próprio fim, se a humanidade pensasse no seu próprio fim. Eu quero ler um livro da lei, Deuteronômio 32, que é o último cântico de Moisés. Capítulo 32, de 1 a 4. E depois o versículo 20 e 21, 28 e 29. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Não há nele injustiça, justo e reto é. Versículo 20. 18. Porém, esqueceste da rocha que te gerou. Em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem do Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles. Verei qual será o seu fim. Porque são geração perversa, filhos em que não há fidelidade. 28. São gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, e que isto entendesse, e atentasse para o seu fim. Amém. Senhor nosso Deus, fale em nosso coração por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui temos no Cântico de Moisés, começando falando sobre doutrina. Goteja a minha doutrina. Doutrina é artigo de fé de uma religião. A doutrina do cristianismo, os artigos de fé, arrependimento, fé, nova vida, obediência, e assim por diante. Ele é a nossa rocha. Está falando do Senhor Jesus, rocha com R maiúsculo. Ele é a nossa rocha. No Salmo 95 diz, cantai ao Senhor a rocha da nossa salvação. Então este cântico de Moisés começa com adoração. Dai grandeza ao nosso Deus. Mas Deus, nesse cântico de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, Deus começa a repreender o povo. Versículo 18. Esqueceste da rocha que te gerou? Irmãos, fomos gerados pela palavra da verdade. Tiago diz, por isso não erreis, porque fomos gerados pela palavra da verdade. Esqueceste da rocha que te gerou? Esqueceste do Deus que te formou? E disse o Senhor no verso 20, esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o fim deles. Quando Deus resplandecia o rosto, o povo era abençoado. Era uma forma judaica de oração. Senhor, resplandeça o seu rosto sobre nós e nos abençoe
para que haja boa colheita, boa safra. Não esconda o teu rosto de nós. Mas Deus aqui está dizendo, no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, 20, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o fim. Porque são geração perversa, filhos em que não há fidelidade. Então Deus deu a lei por Moisés. Moisés cuidou de instruir o povo. Quando morreu, Deus levantou Josué para ensinar. O ministério do ensino vem desde o tempo patriarcal. A comunicação oral de pai para filho. Os sacerdotes têm a função de ensinar. Os profetas têm a função de ensinar. Os reis piedosos têm a função de ensinar, como Josafá, rei Asa, rei Josias, rei Ezequias. Sacerdotes, profetas e reis exerciam o ministério do ensino. E aqui Deus diz, esconderei o meu rosto deles, vou encolher minha mão, não vai ter bênção, verei qual será o seu fim. Neles não há lealdade e fidelidade. Me provocaram a ira com seus pecados. São gente falta de conselho. Será que foi falta de conselho? Em Provérbio 1:29. Não preferiram o temor do Senhor, andaram nos seus próprios conselhos. Mas aqui diz, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá, quer dizer, há quem dera que eles fossem sábios e que isto entendesse os mandamentos e atentassem para o seu fim. Davi, no Salmo 39, atentou para o seu fim. Quando ele orou, ó Senhor, faz-me sentir quanto sou frágil. Quando me lembro de ti, na minha cama, o meu coração relembra tuas palavras e minha alma se fortalece como de tutano e de gordura. Aleluia. E também em Lamentações, eu quero ler aqui com os irmãos, tem outra exortação de Deus pelo profeta Jeremias sobre o fim. Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 1. Jeremias lamenta a destruição de Jerusalém por causa do pecado do povo. E aqui em Lamentações, um livro de Jeremias com 5 capítulos, capítulo 1, versículo 8 de Lamentações. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou atrás. Aleluia. Versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Foi por isso pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Versículo 20. Olha, Senhor, quanto estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas. Lamentações 1:20. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada. Dentro de mim está a morte. Olha aqui, Jerusalém lamentando. Jerusalém gravemente pecou.
se tornou instável, estéril, sem vida. Voltou atrás, nunca se lembrou do seu fim. Já houve muitos ataques a Jerusalém por causa do pecado. No ano 70, o general Tito Vespasiano destruiu a cidade, como Jesus tinha dito. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Porque não se lembrou do seu fim. Irmãos, Salmo 39, 5. O homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então precisamos lembrar que somos finitos, somos peregrinos, forasteiros, passageiros. Devemos andar com mais entendimento, remendo o tempo. Aqui no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, Oxalá, a quem dera que o povo fosse sábio e atentasse para o seu fim. Uma das coisas que acontece quando lemos a Bíblia é que sentimos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Sentimos a misericórdia de Deus, a grandeza e a nossa total dependência dele. Porque tudo vem dele. Ele um dia, quando não existia nada, não sabemos a época remota. Imagine, eu vou calcular aqui. Deus já existia há 1 trilhão de anos atrás. Você tem ideia do que é isso? Eu tenho ideia? 1 trilhão de séculos atrás. No princípio. No princípio. O que é isso? Aquele que é vida eterna. Antes de eternidade a eternidade. Ele não tem começo. Ele não tem fim. Deus, ele fala em linguagem humana para que possamos entender. Eu sou o princípio e o fim. Para a gente entender. Ele não tem fim. É só para a gente entender. Pare para pensar. Antes de houver anjos, teve uma época na história, houve uma época na eternidade que não havia anjos. Neemias 9:6. Tu criaste o exército dos céus. Houve uma época desconhecida do ser humano que Deus não precisava da adoração de serafins. Tanto é que na visão de Isaías, ele vê a glória de Deus, e os serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam seus pés. Imagine isso. Os santos anjos, serafins, não têm coragem e ousadia de olhar no rosto de Deus. 2 asas tampavam e cantavam uns para os outros. Não cantava para Deus, não. Só recebeu o reflexo com medo. 2 asas cobriu o seu rosto e 2 asas cobriu o pé, porque o lugar era tão santo que Moisés tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Até serafim tinha asa no pé, porque o lugar é muito santo. Pare para imaginar, nossa mente tão rasa, tão superficial, não é fértil o suficiente para meditar nisso. Mas Deus tem falado comigo nisso.
através de um salmo. Fica para outra mensagem o salmo que eu quero citar aqui. Mas um dia, na eternidade, um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem vontade própria, que tem desejo, que tem personalidade, porque eles são uma pessoa, uma só divindade, em 3 personalidades. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, uma só divindade. E essa divindade tem personalidade, sentimento e vontade. E ele tendo vontade, ele quis criar os anjos. Deus não precisa de anjo. Ou precisa? Não. Deus é absoluto, autoexistente, não precisa de aprender, não precisa de ninguém. Porém, teologicamente falando, ele se humilhou tanto que precisa da igreja para fazer a missão. Ele se humilhou tanto que quem não der valor, diz a Bíblia que ele criou todos os abismos. Ontem, andando de noite na rua, fazendo uma caminhada, tarde da noite, dando a volta do quarteirão onde eu moro, fazendo a caminhada, eu vi uma fogueira muito grande. E me veio uma pergunta no coração. Quem criou o fogo? O que é fogo? Os serafins não podiam olhar para o fogo de Deus. Fogo de pureza, fogo de santidade. Se os anjos não podem olhar, e nós? Um dia olharemos. Se apenas sermos fiéis. Se apenas cumprir o mínimo que ele deseja. Que darei eu por todos os benefícios que ele me deu, me dá e dará. Um dia o nosso saudoso pastor disse, se a gente vivesse 10.000 anos na Terra, não valeria a pena pecar, porque 10.000 anos passa logo. Ai, ai. Para ter esse entendimento, irmão, tem que ser crente, né? Para ter esse entendimento, tem que ser crente, né? Nosso saudoso pastor. Se Deus me desse 10.000 anos aqui, passa tão rápido que o pecado não vale a pena. Os prazeres do pecado não valem a pena. 10.000 anos de vida aqui passa tão rápido. Tem que ser muito crente para pensar assim, né, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Esse é o Deus que servimos. Aqui, ó. Apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Louve com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, com todo o teu sentimento. Canta um hino na dor. Canta um hino no cansaço. Canta um hino de pé. Canta um hino sentado. Canta um hino deitado. Teve um dia desse que eu estava tão esgotado, eu deitei em casa e cantei um hino deitado. Lembrando do rei Ezequias. Ó Senhor, tu abraçaste a minha alma, e eu com os meus instrumentos de corda louvarei o teu nome todos os dias da minha vida. Aleluia! Então, meus irmãos, a humanidade não lembra do seu fim. Aqui na Terra. E finalizando no Salmo 48, é o Salmo que fala de Sião, o último versículo,
É muito interessante esse salmo. Salmo 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Aqui está falando de vida eterna e de vida passageira. Este Deus é o nosso Deus para sempre, vida eterna. Ele será nosso guia até a morte física. Está vendo? Temos um guia que nos guia na tribulação, nos guia nos problemas, nos guia na provação e nos guia para ter cuidado com a tentação. Este Deus é o nosso Deus para sempre. Grave esse salmo. É o último versículo do Salmo 48, 14, que fala da beleza de Sião. Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Mas o crente não morre. Aqui está falando de morte física. Ele será nosso guia até a morte. Como disse certo pensador cristão, o diabo pode te perseguir até o caixão, não depois de lá. O diabo pode perseguir a igreja até o caixão, mas depois não pode mais. Porque Jesus recolheu a alma. Os anjos de Deus, por ordem de Deus, recolheu os seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ele será nosso guia até a morte. Até a morte nós temos um guia, Espírito Santo. Temos um ensinador, Espírito Santo. Um encorajador, Espírito Santo. Aleluia, pelo Espírito Santo. Aleluia, pela grandeza de Deus. Aleluia, porque servimos um Deus que habita na eternidade, não no tempo. Já parou para pensar? A eternidade não tem tempo. 1 trilhão de anos a Trindade já existia. Eles não precisam de nada. E quando entrarmos ali, é além do entendimento. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande foi, grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado. Mas Jesus morreu por mim, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim, amor que abrange a todos e atinge a mim. Aleluia! Muito além do nosso entendimento, muito além dos nossos pensamentos, muito além. Você verá a sua mãezinha que já está lá, o seu paizinho que está lá, algum parente, algum ente querido que já partiu. Poderemos ver João Colenda, poderemos ver João de Oliveira, poderemos ver Antônio Gilberto, poderemos ver Billy Graham, poderemos ver Spurgeon, poderemos ver Abraão, Isaac e Jacó, seremos reconhecidos no céu,
Olha ali o Gabriel. Os nossos corpos serão de glória, porém reconhecíveis. Lá não tem sexo, não se casa, não se dá em casamento, mas seremos reconhecidos no céu. Você não vai lembrar de tristeza nenhuma. Se o seu irmão não está salvo, se o teu pai não se salvou, ou mãe, ou avó, ou neto, você não vai se lembrar, porque lá não existe dor, pranto, nem tristeza. Aleluia! Você vai entrar dentro de Deus. Fogo santo, que supera os apetites físicos e naturais. Lá não precisa dormir nem comer. A gente fica mentalizando isso, né, irmão? Vamos nos chamar de doido. Ah, glória a Deus. Eu falei um pouquinho disso hoje no VLT. O Deus que sustenta tudo que criou. Ele não precisava criar nada. Ele não precisa do mar. Ele não precisa da terra. Ele não precisa de estrelas. Ele é absoluto. Nós é que somos extremamente, excessivamente, miseravelmente dependente dele. Amém? Esse é o Deus grande que nós servimos. Maior que a eternidade. Isaías falou, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Príncipe dos reis da terra. Um dos títulos de Jesus. O nome sobre todo nome. Qual o nome dele? É uma mulher no VLT. Jesus. Fala mais alto, irmão. Jesus! Aí um gritou lá no fundo. Glória a Deus! Aí o fogo pegou no trem. No final, eu citei o Salmo 47. Aplaudiu o Senhor todos os povos. Todo mundo batendo palma. Aleluia. Bate palma para Jesus. Você pode ser curado. Faça uma oração com fé. A dor passa. Aleluia. Cante um hino, o milagre acontece. Ore mais 5 minutos, a situação muda. Aleluia. É o Deus grande, digno de toda louvor, honra, porque pela tua vontade, Senhor, tudo foi criado. Apocalipse 4:11. Anote esse texto para terminar. Louvai ao Senhor, honrai, dai glória, honra, sabedoria, força, louvores, porque por sua vontade são e foram criados. Apocalipse 4:11. Dai a Deus força, dai a Deus louvores, dai a Deus sabedoria, dai a Deus fortaleza, dai a Deus levantamento de voz em louvor. Apocalipse 5:12. Então é fácil memorizar, né? Apocalipse 4:11, Apocalipse 5:12. O livro de Apocalipse é um livro de cânticos ao Cordeiro. Lá na glória, ele é a lâmpada. Jesus é a lâmpada. Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Lá na glória, o Cordeiro é a lâmpada. Não tem sol. Não precisa de sol. Não precisa de lua. Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Quando Deus criou o homem, estava escrito, eis que é muito bom. Deus criou as estrelas, é bom. Criou o mar, é bom. Criou a terra, é bom. As rochas, é bom. Cavernas, é bom. Diamantes das rochas, é bom. Mas quando criou o homem,
criou muito bom. E hoje o mundo está muito mal por causa do pecado. Mas em Cristo estamos muito bem. Oremos. Senhor, quando pensamos na eternidade, a nossa mente não é fértil o suficiente para te amar desse jeito. Mas, obrigado pelas ideias, pelo raciocínio, pela memória, pelo intelecto. Obrigado, Senhor, por crer na tua palavra. Temos certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos certeza que teu Espírito Santo habita em nós. A nossa falha é que a gente entristece ele. Às vezes com nossos comportamentos ou palavras, ou até pensamento. Mas tem misericórdia de nós, ó Deus Santo. Tu habita na eternidade, no alto e sublime trono, onde Isaías te viu, onde Paulo te viu. Jesus, o Senhor orou para o Pai. Pai, eu quero que eles vejam a minha glória antes que o mundo existisse. Jesus, faz da minha vida não perder essa glória. Faz de todos os obreiros não perder essa glória. Porque o Senhor é Deus Shekinah, o Deus da glória. Aleluia, o Deus da glória troveja. Ele quebra os cedros do Líbano. A sua voz é poderosa. Adorai o Senhor na beleza. O Senhor é belo, Senhor. O Senhor é invisível. Mas eu estou vendo a tua beleza agora pela fé. Adorai o Senhor na beleza, no fulgor, no brilho, no resplendor da tua santidade. Jesus, joga um pouquinho desse fogo no nosso coração, para ser mais puro. Aquela brasa que tu tocou no lábio de Isaías, toca em nós, toca na igreja. Uma brasinha só, Senhor. Um anjo pôs o pé no mar e um pé na terra. Um só anjo matou 180.000 assírios. Tu não precisa de anjos. Mas tu criaste mensageiros. Tu criou o homem, que disse Jó, é pior que um bicho e um verme. Tu conhece que o homem é verme, disse Jó. Senhor, as nações são consideradas diante de ti como pó miúdo da balança. As nações são consideradas diante de ti menos do que nada. Ó Deus grande que habita na eternidade, abençoa nosso pastor presidente, Senhor, e sua família. Abençoa o pastor administrador dessa obra. Abençoa o irmão André. Abençoa os enfermos, as enfermas. Ó Senhor, abençoa a irmã Silmar, o irmão Ney. Abençoa, Senhor, Maria Cândida. Abençoa a Cristiane. Abençoa as irmãs que teve aqui no culto da tarde, a Creuza, que está perseverando, que mora ali no mercado. Abençoa o Eduardo, que tem me ajudado, Senhor, nas visitas. Abençoa esse povo aqui da Igreja da Paz. Um dia, Senhor, faz-nos ver a tua glória. Um dia, toda fraqueza vai sumir, todo mal, toda morte. Aí não tem hospital, aí não tem cadeia. Aí tem a verdadeira música.
que a gente nem imagina como é. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao Pai da glória. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.